A Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso. Começa agora, programa Prosa Jurídica, conectando você aos seus direitos. Apresentação: Lívia Quintieri e Angélica Angulo. Olá, sejam muito bem-vindos a essa quarta-feira, dia 24 de maio. Hoje nós vamos falar de um tema que acho que, assim, é um dos temas que mais estão sendo discutidos no momento, um tema polêmico, que tem levantado, suscitado, vários ânimos aí de muitas pessoas, que são os impactos das decisões do STF para as empresas e empregados, com temas já julgados em julgamentos e também nas pautas para o julgamento do segundo semestre, né? Quando a gente fala sobre as questões do STF, os julgamentos que têm impactado tanto na vida de tanta gente, e hoje a gente está trazendo uma super convidada, a doutora Lírian Souza Soares Cavalheiro, para falar sobre isso. Então, vamos ficar ligadinhos. Aqui, na Metrópole, nós estamos aqui na Metrópole FM Cuiabá, que tem a direção geral do querido Vanderlei Munhoz, a direção de programação e coordenação de André Ribeiro, a operação de vídeo de Guilherme Pastoriza e a operação de áudio de Agnaldo Ramos. A Metrópole fica aqui na Avenida Coronel Escolástico, número 191, com acesso pela Travessa do Rosário, número 205, no fundo da Audax, aparelhos auditivos, onde opera em 105,9, que você não pode esquecer, deixa sintonizado aí sempre, mas também nós estamos na internet com o site metrópolefm.com.br, com o nosso aplicativo Metrópole FM Cuiabá, e nesse momento nós estamos na live, com o programa live no Facebook, no YouTube da Metrópole FM. Se você perder, esse programa também vai ficar gravado no YouTube e no Instagram, @prosa_jurídica. E aí, se você quiser entrar em contato conosco, você entra pelo telefone 65 996 30 6116 ou pelo 21 36 81 00. Vamos lá, vamos dar nossas boas-vindas à doutora Lírian. Seja muito bem-vinda, doutora. Olha, doutora Lívia, eu é que agradeço pelo convite, né? Aí da Rádio Metrópole, mas de Cuiabá, FM de Cuiabá, a gente tem uma rádio muito parecida aqui, eu estou falando de Brasília, e também do programa Prosa Jurídica, né? Que é talvez um programa que aí surge aí durante a pandemia, né, no finalzinho, mas que tem tido uma repercussão muito grande no mundo jurídico. Parabéns para você, Lívia, e parabéns pela doutora Angélica. Realmente vocês têm feito um grande programa e aí em prol do desenvolvimento do direito. Então é um prazer enorme para mim estar aqui hoje para a gente discutir qualquer tema que seja da área jurídica, mas esse tema em especial que trata dos impactos das decisões do STF, né, no direito do trabalho, é um assunto de paixão nossa, né? Como antes da área. Aqui a nossa missão mesmo no Prosa Jurídica é trazer informação para as pessoas, porque aquilo, apesar da gente, às vezes, né, doutora, para a pessoa que não mitiga, não atua na área, parece ser muito distante, mas que as leis, os julgados impactam muito no nosso dia a dia, né? E aí é por isso que você está aqui hoje. E, gente, o currículo da doutora é impressionante. Eu vou ler um pouquinho, porque, assim, são laudas. Mas ela é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, formada em Direito pela Universidade de Brasília, consultora e advogada na área de Direito Empresarial, envolvendo todas as questões alusivas ao direito do trabalho, incluindo a área sindical, além do direito administrativo, tributário, comercial e civil. Também tem uma vasta experiência profissional adquirida em escritórios de advocacia, na Defensoria Pública, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
além de ter atuado como assistente da doutora Célia Oliveira Souza, junto aos tribunais e consultorias jurídicas. Além disso aqui, porque o currículo segue, ela é autora de livros, artigos e números, depois ela vai contar um pouquinho para a gente desse livro. E aí, doutora, você estando em Brasília, né? A sede do nosso Poder Judiciário está aí, o STF, tanto o STJ, e tantos julgados, tantas coisas que têm impactado a vida dos empresários, né? Tanto dos empresários quanto também após a nova legislação aí trabalhista, muita coisa ainda está sendo revista pelo STJ e o STF, doutora? Na verdade, nós tivemos um grande movimento, que foi em 2017, que veio com a reforma trabalhista, que apesar de ser uma reforma infraconstitucional, não houve PEC, né, os direitos sociais no Brasil, eles estão todos descritos na Constituição, que é no artigo 7º. Então, 13º está lá, férias está lá, todas as coisas minuciosas estão descritas na Constituição. Então, apesar da reforma ter sido infraconstitucional, ela acaba, os seus julgados passam anos transcorrendo da Justiça do Trabalho, mas muitos deles, a grande maioria, as grandes questões, vão para o STF, porque a matéria é constitucional, porque está prevista no artigo 7º. Né? Então, e nós tivemos, durante algum período, pouco pronunciamento do STF em relação a questões trabalhistas, deixando essas questões mais dentro do cunho da própria Justiça do Trabalho, chegando até o TST, poucas discussões indo, né, para o STF, porque para chegar no STF, para quem é advogado sabe o quanto que é árduo, né? Realmente são muitos recursos para conseguir chegar no STF. A alteração tá recente para poder ter chegado, né, doutora? E mesmo assim, claro, hoje nós temos dispositivos mais práticos, mas mesmo assim é difícil, né? É caro, porque dentro do seu trabalho você tem que fazer os depósitos, né? E você tinha uma série de coisas que dificultava muito que as grandes questões, que mesmo sendo de cunho constitucional, não chegassem no STF. Mas elas começaram a chegar, né? E aí, depois de 17, claramente começam a chegar muito forte. Então, podemos dizer que nos últimos 6 anos, nós não tivemos uma produção jurídica na área de direito do trabalho tão grande do que anterior a isso, mesmo já existindo a Constituição de 88. E todas essas decisões, elas têm impacto na vida das pessoas, porque as pessoas no Brasil, elas trabalham, elas são empreendedores. Então, ou você é empregado ou você é empreendedor. E nas duas situações, as decisões do STF vão ter impacto sobre você. Então, outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, se você perguntar, talvez eu não sei os secretários de determinado estado, mas eu sei o nome dos ministros do STF. Anteriormente, você se lembra que isso não era. O STF tem assumido um protagonismo, né? Até por isso que eu, no começo do programa, falei como tem sido polêmicas várias decisões do STF e as pessoas têm discutido sobre isso, né, doutora? Você imagina, a gente nem discutiu o STF há uns anos atrás, né? Eu confesso para você que começo minha advocacia já militando dentro do STF. Até pela situação de estar em Brasília, né, de ter sido formado, toda a minha formação profissional ter sido feita aqui, então eu já começo militando no STF, mas a gente tinha alguns limites, o que nos parece também, e aí eu vou um pouquinho depois de 17, mas com a pandemia, o que nos parece é que todos os litígios do Brasil, em qualquer área, estão sendo submetidos ao STF, né, o que eu acho um pouco absurdo, né? O tribunal é um tribunal constitucional. Claro que a nossa Constituição, que é tão festejada pelo mundo inteiro, é uma Constituição muito descritiva, então quase todos os assuntos estão dentro da Constituição. Mas eu achava que antes, Lívia, havia uma liturgia, havia talvez uma maior burocracia para as pessoas irem ao STF. E até os outros poderes também demandarem no STF, também havia uma certa liturgia. Agora não, qualquer assunto eles estão sendo levados para o STF. Então, o STF está sendo inundado de assuntos que durante muitos anos, não são assuntos novos no Brasil, mas que durante muitos anos não eram submetidos ao STF. E se levam o assunto para o STF, ele tem que se pronunciar.
mesmo que seja para dizer que não é assunto afeto à sua jurisdição, mas tem que se pronunciar e param todos os outros processos que são de importância fundamental para o Brasil, afinal de contas é o nosso Tribunal Constitucional. Diante disso, realmente, nós temos decisões muito fortes. E eu vou falar para você, Lívia, eu estudo esse tema o tempo inteiro. Eu trabalho muito, aqui em Brasília, a gente trabalha muito com a junção dos poderes, então, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, com muitas junções, porque as leis são feitas aqui, as medidas provisórias, os decretos. Então, nós temos esse trabalho, como uma consultoria empresarial, trabalho com direito empresarial, de olhar como um todo, né? Então, a gente tem que acordar ligado, dormir ligado. Ontem, quando a gente tinha acabado de falar assim, não, vamos dar os parâmetros para a gente discutir lá no Prosa Jurídica. Eu confesso para vocês que deu 9h30 da noite, eu recebi uma decisão que simplesmente ela altera 30% do que nós temos hoje da Justiça do Trabalho. Uma decisão que saiu ontem à noite e já eram mais de 10 horas da noite. E aí, por isso que eu falei para vocês hoje na chamada que a gente tinha coisas muito interessantes a serem. A gente dorme e acorda, o direito já mudou totalmente. Tinha um programa, uma novela antiga que dizia que cada mexida era um flash. A nossa vida de advogado é assim, cada mexida você tem uma modificação, né? E, Lívia, olha, ontem nós temos uma discussão que vem no Brasil, e não é no Brasil, tá? Essa discussão ela tem nos Estados Unidos, ela tem nas comunidades, principalmente na comunidade europeia, uma discussão bem desenvolvida, que trata sobre as contratações, como funciona a plataforma, né? O que a gente chama de uberização, alguns chamam de pejotização, apesar de pejotização ter talvez um leque um pouquinho maior, né? E essas questões estão sendo discutidas aí nos últimos anos, e aí eu posso dizer que não vem de 17, é muito mais do período pandêmico, né? Com muito afinco na Justiça do Trabalho. A gente pode dizer que hoje 20% da Justiça do Trabalho toda está discutindo uberização e pejotização. Uhum. Diz um ramo de 20% da Justiça do Trabalho hoje no Brasil. Porque quando a própria legislação trabalhista flexibilizou a questão da contratação, né, ampliou a questão da terceirização, infelizmente tem acontecido muito isso. Antes de você entrar na mudança legislativa, doutora, explica o que é pejotização para quem nos ouve. Nós temos que fazer gradações, né? A terceirização não tem nada a ver com a pejotização, que não tem nada a ver com a uberização. Então, vamos fazer por escala. A terceirização, na verdade, é uma forma de gestão. A empresa, ela decide se ela vai se gerir todas os seus departamentos, ou se determinados departamentos, ela vai designar esse departamento para empresas específicas. Durante muitos anos, a terceirização no Brasil, ela acontecia em atividade meio. O que dizia que era atividade meio? Um serviço de recepção, um serviço de limpeza, um serviço de vigilância, um serviço de portaria. Esse, durante anos, era o que a gente conhecia como terceirização. Uhum. Mas, na verdade, nós tínhamos já uma discussão de que, na nossa Constituição, nunca houve vedação à terceirização, inclusive, na atividade fim. Então, se eu hoje quiser terceirizar o CEO da minha empresa, eu sou o dono da empresa, o CEO, o dirigente máximo da minha empresa, eu quero colocar lá uma pessoa, uma empresa, para dirigir essa fonte máxima da minha empresa, eu posso fazer. Mas havia, sim, uma série de senões criados pela Justiça do Trabalho, que tinham súmulas, enunciados, que eles iam se modificando. E aí veio o STF, e aí esse acho que é o primeira grande decisão de impacto mesmo no mundo do trabalho, que é a repercussão geral 725, que diz que a terceirização no Brasil ela é lícita em qualquer área, sendo área meio, fim, qualquer área a terceirização é lícita no Brasil. Então, porque a terceirização não é uma forma de contratação, mas é um meio de gestão da empresa. Né? Quem abre essa divergência é o ministro Barroso. Mas isso é a terceirização, quer dizer, eu pego um pedaço da minha empresa e transfiro para uma outra empresa gerir. Uhum. Aí nós temos a pejotização. O que é a pejotização? É que em vez para determinados cargos, né, em vez de eu contratar uma pessoa física, eu contrato uma pessoa jurídica. Uhum. Essa aqui é a questão da pejotização. Então, eu tenho um contrato civil, essa que é a máxima da pejotização, um contrato civil com essa pessoa,
que, por exemplo, eu vou passar a parte administrativa, ou então o RH, o meu chefe de RH, ele vai ser uma PJ. Uhum. O meu chefe de RH, ele vai ser uma PJ. Que, na verdade, muitas empresas falam que estão terceirizando o serviço ao contratar a pessoa dessa maneira, né, doutora? E aí, até às vezes, obriga a abrir uma empresa. A gente vê Claro. uma MEI, um microempreendedor individual, né? E na verdade, assim, a terceirização tem uma legislação própria, porque aí ela envolve uma empresa com capital, com tudo isso. O PJ não. PJ é uma contratação de PJ. É uma contratação que a gente vê muito, que a gente tinha muito quando os escritórios de advocacia não eram escritórios, porque, na verdade, hoje a contratação de escritórios de advocacia é através da terceirização. Nós estamos dentro da lei da terceirização. Mas antes não era, porque só contratava o advogado. Então, e aí, a contratação ser pessoa física era bastante complicada, a parte tributária era muito difícil, porque aí se confundiam o patrimônio do que ele recebia com o patrimônio dele, e foram criados os PJs, o microempreendedor individual. Então, essa é a pejotização, que não se confunde com a terceirização. A terceirização tem que ser uma empresa constituída, com capital. É porque eu vejo muita empresa fazendo a pejotização, alegando que é uma forma de terceirizar. Já que eu posso terceirizar minha atividade fim, eu já ouvi isso de várias pessoas, vários empresários. Já que eu posso, depois desse julgado, terceirizar minha atividade fim, então eu vou contratar todo mundo por PJ. E aí que vem o que aconteceu ontem. Na verdade, depois que saiu o enunciado que a repercussão geral que eu falei para vocês agora, que é a 725, ela trata de terceirização. E eu acho que ela é de 2019, 18, agora eu não vou me lembrar a data. Mas nesse período para cá, sobre a égide da repercussão geral 725, foram julgadas várias outras ações e fazendo com que o que foi julgado na 725 tivesse elasticidade. A primeira grande elasticidade é que não seria só terceirização, mas a pejotização também seria um contrato civil que era viável e que era aceito dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Essa decisão já existe no STF. A pejotização é aceita no ordenamento jurídico como forma de contratação civil e não sobre a égide da CLT. Então, vieram uma série de julgados livres nesse sentido. E eu acho que as pessoas não foram se apercebendo, né? E aí, depois, nós tivemos a questão da uberização, que chama uberização, que é o nome da empresa, desculpe, mas é porque é o que a gente conhece, que são serviços de plataforma. Sim. Né? Esse serviço de plataforma começou a acontecer no mundo inteiro e era um serviço que não tinha vinculação trabalhista em nenhum lugar do mundo. Alguns lugares foram legislando diferente, né? Eu acho que foram criando algumas normas sanitárias, né? Eu acho que a primeira grande norma sanitária vem de Nova York, que as pessoas faziam muito com bicicleta, então fizeram alguma diminuição, percurso, tamanho do que pode ser carregado, mas não envolvendo matéria trabalhista. E aqui no Brasil começou a se julgar isso. Nós tivemos várias decisões, né, fazendo vínculo empregatício entre a Uber e o motorista. Com isso, essa matéria chegou ao STF. E o STF disse que, olha, a contratação através de plataformas também se insere na égide da 725 de repercussão geral, que é que no Brasil não há vedação de contratações diferentes da prevista na CLT. Então, na verdade, o ângulo ficou esse. Há vários tipos de contratações que não estão previstos na CLT e que, por isso, não estariam sob a égide da Justiça do Trabalho, aí eu vou chegar nessa decisão de ontem, que são relações civis e que devem ser discutidas se o cumprimento do contrato foi feito lá na Tribunal de Justiça. Justiça normal, comum. Mas, até agora, até ontem, todos esses processos vinham correndo, dando ou não vínculo empregatício dentro da Justiça do Trabalho. Sim. Ontem saiu uma reclamatória, que talvez seja uma dessas inovações que você falou, que você chega mais rápido ao STF, né? O que significa uma reclamatória? É um tipo de ação que o STF já deu uma decisão em repercussão geral ou em uma DIN, e essa decisão não está sendo respeitada pelos outros tribunais do Brasil, porque quando se tem uma repercussão geral ou uma DIN, vincula tudo.
é obrigatório que todos os tribunais, desde o juiz de primeira instância, aos TRTs, TRFs, TJs e o STJ e o TST, respeitem essas decisões de repercussão geral de ADIM. Todos têm que respeitar. Então, quando o cidadão está sendo demandado na justiça e vê que está sendo desrespeitado alguma decisão de repercussão geral, ele pode sair deste processo tramitando ali, mas entra com uma reclamatória no STF, dizendo o seguinte: olha, STF, esse assunto que está sendo discutido nessa justiça está desrespeitando a sua decisão. Uhum. Então, o que aconteceu ontem? Uma empresa entrou com uma reclamatória, e a reclamatória foi distribuída para o ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: olha, eu sou um serviço de plataforma. A Justiça do Trabalho está discutindo a minha situação. Só que, por todos os julgados do STF, aí pegou a 725, e pegou todos os julgados subsequentes sobre a pejotização, sobre as plataformas, e disse: olha, o STF já reconheceu que há outras formas de contratação que não a seletista. Sim. E se há outras formas de contratação que não a seletista, quem tem poder para discutir isso não é a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum. O ministro Alexandre de Moraes, ontem, por uma decisão monocrática, determinou que o processo, é claro que é um processo só, mas você imagina o impacto disso em 30% dos processos da Justiça do Trabalho. Fogo no parquinho, desculpa a expressão. Ele pegou um julgado que era do TRT, da terceira região, que é Minas Gerais, e falou: olha, esse processo é para ser deslocado da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum imediatamente, e esse processo não vai para o plenário do STF. Porque, como é uma reclamatória que viola as decisões do STF, a decisão é monocrática. Desceu direto o processo para a Justiça Comum. E agora, como que esse 30% dos processos que nós temos hoje na Justiça... Não, a Justiça Comum, eu estou preocupadíssima com isso, meu Deus. Porque assim, doutora, a Justiça... bom, só para quem nos ouve, a Justiça do Trabalho, até pelo rito do processo, do próprio processo do trabalho, é uma justiça bem mais célere, bem mais rápida do que a Justiça Comum. Além de não ser tão abarrotada, ou seja... A Justiça do Trabalho... Ela é abarrotada, mas ela é especializada. Especializada, isso. E o processo é rápido. Perto do que acontece na Justiça Comum, nas varas cíveis, gente, quase que inviabiliza muitas varas cíveis, né? Imagina você pegar 30% do acervo de uma justiça inteira e deslocar para outra assim. É claro que numa reclamatória só é fadada aquelas partes. Mas todo mundo que se sentir infringido por isso vai tomar o mesmo procedimento. Pode ser que nem todos os ministros tomem uma decisão tão grave, tão drástica como o ministro Alexandre de Moraes? Pode ser, mas de qualquer forma já afetou o mundo jurídico todo, porque eu vou falar para você, nós comemoramos agora em maio os 80 anos da CLT. E uma das discussões que mais foram abertas nos 80 anos da CLT é como a Justiça do Trabalho vai se portar com as novas formas, não de relação de emprego, tá? Porque relação de emprego a gente está na CLT, mas as novas formas de relação de trabalho. Porque por mais que seja um contrato civil, é uma relação de trabalho. Uhum. Como é que ela ia se comportar? E claro, nós vamos ter os apaixonados, ou talvez os menos legalistas e os mais legalistas. Então, os menos legalistas, muito apaixonados, dizendo que seria um absurdo, que a gente já passou por tudo isso quando discutiu a terceirização, a pejotização, a mesma situação é das plataformas. E muitos deles dizendo: não, nós temos que achar uma situação. E eu vou lhe falar, no dia 1º de maio, um dos decretos que foi feito pelo ministro do Trabalho é de criar um grupo de trabalho para discutir o serviço das plataformas. Porque assim, só para quem nos ouve também, né, doutora, que você acabou de falar. Chama Justiça do Trabalho, mas o que se discute são as relações de emprego, contrato lá com a carteira de trabalho assinada. As outras demais formas, que a gente chama de, que a doutora acabou de falar, que seriam contratos de trabalho, relações de trabalho e não de emprego. Seriam relações de trabalho, mas através de contratos cíveis. Contratos cíveis. E aí, olha, doutora, estou até impactada com isso. Então, assim, você imagina ontem, eu
eu tenho uma advocacia nacional e eu tenho muitos grupos de advogados. Ontem, até meia-noite, estava todo mundo discutindo isso, né? E a gente sabe que, óbvio, que a Justiça do Trabalho vai criar tentar fazer uma barreira em relação a isso. E eu confesso que, como estudiosa da área... Porque eu tô aqui, comecei a pensar mil coisas, doutor. Depois que você falou sobre isso, mas assim, a própria Justiça do Trabalho estava há alguns anos aí, muito recentemente, inclusive, sendo discutida se iriam continuar com a Justiça do Trabalho, se ela seria extinta, e agora, com uma decisão dessa, se vamos falar assim, se a moda pega, só de acervo processual, 30% a menos. Eu posso ter algum errozinho de percentual, mas é em torno disso, tá? Porque mais ou menos. Porque nós temos umas características, né? Nós tínhamos até 2017, a discussão na Justiça do Trabalho era assim, verba rescisória, hora extra, adicional noturno. Era essa. Uma outra matéria de direito, ou uma outra discussão mais profunda, mas o grosso era isso. Quando veio 17, que veio a questão das custas e tudo isso, começou a se discutir mais dano moral, assédio sexual, né? Algumas coisas de término de contrato de trabalho, mas começaram a se discutir questões mais elaboradas. Nessas entrava a questão da uberização, né? E entrou-se também a questão de outras formas de contratação, né? Que eu até que acho que não deveria ser a Justiça do Trabalho nesse ponto, porque é relação de emprego. Mas, claro, tem ali a discussão do que é o 114, até onde vai o 114, então... Mas tem um problema maior, Lívia, que eu acho que nós precisamos, a questão das plataformas, muito, muito maior do que a questão trabalhista, a questão trabalhista é a questão previdenciária. E, de uma forma ou de outra, a previdenciária nós precisamos resolver, porque você lembra que o nosso sistema de saúde e nosso sistema previdenciário, ele é único. Sim. Então, o motorista do Uber, ele vai se aposentar por idade. Ele se machucar, ele vai para o SUS. Então, ele usa o SUS e tudo isso usa. E ele não está contribuindo para isso? Então, precisa sim, e eu acho que aí não seria nem no Ministério do Trabalho, mas no Ministério da Previdência, achar alguma forma de cobrança, né, dessas parcelas previdenciárias na chamada uberização. Eu acho que esse estudo deve ser feito. Sim. Mas é claro que no mundo jurídico, quando você pega um assunto que está em voga nos últimos 3, 4 anos, né, o período pandêmico inteiro aí, e você decide que não é mais para ser julgado ali, e passa ele para o Tribunal de Justiça, grande parte, Lívia, deve desaguar nas pequenas causas. Grande parte deve desaguar nas pequenas causas. Né? Mas eu acho também que muitos desses processos eles vão deixar de existir, porque a discussão deles era se tinha vínculo empregatício. Quando ele for uma discussão, se a discussão central for vínculo empregatício, quando ele manda para a Justiça Comum não vai discutir vínculo empregatício, vai discutir o contrato civil. Sim. Então, muitos desses 30%, eu sei que os advogados trabalhistas agora vão morrer, mas assim, muitos desses 30% desses processos, eles deixam de existir. Porque assim, eu não sou... Não trabalho na área de justiça do trabalho. Porém, assim, que a gente ouve muito, que o mais a gente tem escutado é exatamente essa questão das empresas usarem os contratos de PJ, mas tratarem aquele contratado com todas as características de um contrato de emprego, ou seja, pessoalização, subordinação, enfim, todas as características, né? E aí, quando isso se prova, né, doutora? A Justiça do Trabalho dizia não, se trata de pejotização, sim, reconhece o vínculo, e aí a empresa tem que recolher todas as custas, né, ali da CLT, FGTS, hora extra, adicional de periculosidade, 1/3 de férias, 13º, que não acontece no caso do contrato, né, doutor? Agora, a questão da pejotização, eu acho que ela tem algumas delimitações, sabe, Lívia? E essas delimitações, elas vieram de uma forma bem clara na reforma de 2017. É que não dá para, por exemplo, eu colocar de PJ a minha recepcionista. Eu talvez possa pôr de PJ o meu chefe de RH.
porque ele tem um salário diferenciado, ele já pode discutir, ele vai ter uma formação profissional, ele vai ter curso superior. Então, essas discussões, inclusive, já vieram no 17, né? Na reforma trabalhista de 17. Então, tem alguns parâmetros de pejotização, né? Não vejo como isso. Agora, a questão da uberização, eu acho que se o resto do STF seguir a posição do ministro Alexandre de Moraes, e que o ministro Alexandre de Moraes tem conseguido, sim, manter os seus votos na íntegra, e aí eu não preciso dizer que é só nessa matéria, mas em todas as matérias, o Brasil inteiro acompanha o STF, as sustentações dele são muito fortes, com argumentos jurídicos muito fortes, e ele consegue manter as suas decisões. Então, se for esta a tendência do tribunal, a questão da uberização, eu acho que realmente ela sai da égide da Justiça do Trabalho, e esses processos, na verdade, deixam de existir, porque a discussão é sobre vínculo ou não vínculo. Quando você manda para a Justiça Comum, não vai discutir vínculo, vai discutir o contrato. Então, vai discutir, olha, você me falou que você me pagar tanto por corrida. Não foi pago esse tanto por corrida. Então, isso eu posso discutir na Justiça Comum. Agora, pedir para assinar minha carteira, pagar meu FGTS, não tem. Não tem essa discussão. Então, assim, na verdade, você vai acabar com esses processos. Essa que é a realidade. E aí, assim, se a gente for olhar, e aí isso é polêmico também, né? Questão de opinião. Mas se você for olhar a natureza da própria plataforma e até a forma como apesar que, assim, durante a pandemia, muita gente foi fazer Uber sim, e talvez muita gente não passou demais necessidades por conta, né, de fazer as corridas de aplicativo, enfim. Porém, também era, às vezes, um bico ali, né? A gente vê isso, né, doutora? E aí, se você olhar a natureza e a finalidade social dessas plataformas, né, e o avanço tecnológico, não sei se é tecnológico, mas eu acho que é um avanço social junto com a tecnologia, né, de você chamar ali o seu Uber pelo celular. Olhando essa natureza, eu concordo em partes com o ministro, né? Em relação ao Uber, eu vou te falar, eu sou extremamente sincera, como eu falei, eu concordo plenamente com ele. Não há vínculo empregatício entre o entregador do iFood e o iFood, entre o Uber e o motorista, entre a 99 e o motorista, entre qualquer uma dessas plataformas, não há vínculo empregatício. Ainda mais porque uma das coisas principais do vínculo empregatício é você dizer se você vai ou não aceitar quando foi te oferecido serviço. E quantas vezes você pede o Uber, ele aparece lá e depois ele é cancelado? Por que ele foi cancelado? E a plataforma não obriga você, assim, você faz se você quiser. Exatamente. No seu tempo que você quiser, não tem que bater ponto, não tem horário. Você entendeu? E se eu não quiser, e olha quantos depoimentos nós temos, claro, talvez não diga muito respeito às nossas cidades, Cuiabá e Brasília, mas quantas cidades que você tem muitas corridas canceladas ou alimentos não entregues por causa do local, que o motorista ou o entregador não quer ir. Se recusa a ir. Sim. Então, ele cancela, né? Então, ele tem o poder diretivo é dele. O poder diretivo não é da Uber, não é da plataforma. Sim. E o difícil, sabe o que é, Lívia? Que, assim, que toda vez que a gente tem uma mudança de paradigma, é sempre muito difícil para o ser humano. Até quando essa mudança de paradigma ela é boa, o ser humano prefere ficar naquele seu status quo, né? Ficar naquilo que ele já tem, que ele está acostumado. Então, assim, por isso que às vezes eu acho muito difícil as pessoas abrirem a cabeça para as novas tecnologias. E já passou. Não tem mais volta, não foi uma... É claro que... E assim, doutor, olhando o mundo, né? A gente fala que é um mundo VUCA, acho que nem é mais VUCA, porque acho que até a terminologia já mudou. Mas assim, que, como você disse, né? A cada dia a tecnologia avança, novas profissões, antigas profissões se extinguem ou se revestem de outra roupagem, porque a tecnologia está ali. Eu sou a favor, acho que é um avanço, acho que ajuda a sociedade a avançar. Olhando os nossos históricos de questão de avanço de pobreza, eu acho que hoje, comparado com aquilo que eram os nossos avós, os nossos trisavós, bisavós, a sociedade evoluiu bastante, né?
Mas é como você falou, é um caminho sem volta. E isso vai acontecer não só com os motoristas, mas com inúmeras profissões. É isso, é que claro que a gente tem um impacto, e aí o direito é um fato social, e o fato social das plataformas é um fato social muito forte durante o processo da pandemia. Muitas pessoas só se alimentaram pelas plataformas. Sim. Então, todas as coisas eram feitas pelas plataformas. E acabou o período pandêmico, e elas seguem assim. Então, eu acho que assim, a gente brigar contra a tecnologia não dá. E a tecnologia, eu sei que tem muita gente que não é favorável, mas ela traz conforto. Sim. Olha, é só você imaginar que no Brasil nós temos mais celulares do que habitantes. Você sabe disso, desses números, né? Então, assim, o conforto pode ser que tenha suas mazelas, como tudo, né? Quando foi criada a televisão, também tinha uma série de mazelas. Se você for estudar a história dos meios de comunicação, era uma mazela. Ia tirar as pessoas dos livros, ia tirar as pessoas da escola. Os próprios carros, né? Quando foram inventados, as pessoas achavam que iam morrer se andasse de carro a mais de tantos quilômetros por hora. Tudo. E assim, e neste caso em especial, eu realmente acho que a tecnologia ela traz um conforto para o cidadão e Sim. uma possibilidade do cidadão ter as informações, saber. Na verdade, ela tem um mundo na palma da mão. Né? Tinha uma propaganda que falava, eu nem me lembro o que é, mas é realmente o que você tem hoje de smartphone, para não dar nome de marca, né? Mas os smartphones, você ter uma coisinha desse tamanho o mundo inteiro. Né? E você tem ali o seu banco, que reduziram os gerentes totalmente, porque tudo no aplicativo. Você tem. Acho que a menor funcionalidade do celular é ligação telefônica. Não, essa é aquela básica que já existia desde os anos 90. Essa daí existe, está conseguindo, mas o resto. Então, assim, mas é difícil. Claro que num país como o nosso, que os nossos julgados são vinculados a textos legais e não a costumes, né? Diferente do direito americano e do direito inglês, né? A gente é um direito consuetudinário, a gente demora muito para conseguir pegar os avanços, né? Mas eles estão chegando e é cada vez mais rápido, e essas decisões estão vindo mais rápido, o acesso a uma decisão final ficou um pouco mais rápido, né? Então, nós vamos ter sim, e eu acho que essa discussão, eu sei que hoje está realmente o mundo jurídico está virado de cabeça para baixo. Gente, o STF tem hora que a gente ama e tem hora que a gente odeia, né? Então, assim, está virado de cabeça para baixo, mas no ponto de vista das plataformas, eu acho que a decisão do STF está correta, né? E não é uma decisão, lembre-se que essa decisão não é. O ministro Alexandre de Moraes, a decisão dele só é final em relação a uma reclamatória, dizendo: olha, as outras decisões do STF não foram seguidas quando a Justiça do Trabalho fica discutindo uma relação que não é uma relação de trabalho, é uma relação civil que deve ir para a Justiça Comum. E aí, essas decisões começam lá na 725, que o voto é do ministro Barroso. Mas que foi acompanhado... Porque o que pode acontecer, que eu acredito que vai acontecer, é que até por conta das súmulas, dos entendimentos que são vinculantes dos próprios precedentes, o juiz que não segue comete abuso de autoridade. Essa é uma questãozinha que é agora. Então, todas as associações de juízes. Se eu fosse a magistrada, eu ia declinar da competência imediatamente depois dessa decisão. Olha, eu confesso para você que não vejo esse ânimo na Justiça do Trabalho. Não é esse ânimo que existe na Justiça do Trabalho. Eu acho ainda que ela ainda vai brigar um pouco, tá? Se eu bem conheço, posso estar enganada, eu tenho 24, 30 anos. É por isso que eu falo que a Justiça do Trabalho ela é sui generis, né? Ela é diferente da Justiça Comum, né? Porque a Justiça Comum tem feito meios alternativos de resolução de conflito, feito tudo que pode para as partes entrarem em acordo, para as coisas serem extrajudicial, tudo que pode para diminuir o volume de processos. Mas é engraçado, a Justiça do Trabalho também criou isso. E aí eu tenho que falar que, talvez nos últimos anos, uma das maiores presidentes do TST foi a ministra Cristina Peduzzi. E na gestão dela, que pegou o período da pandemia, com toda aquela dificuldade, ela criou, sim, uma central, viu, Lívia? Existe uma central no TST de mediação. Eu só acho que ainda ela não é dado o crédito que acontece na Justiça Comum.
sabe? Ainda não tem esse crédito que tem na justiça comum, mas eu acho que é, sim, uma forma da gente fazer a mediação dos conflitos e acredito que a judicialização, o alto grau de judicialização no Brasil é uma coisa impressionante. É terrível. Quando o ministro Fux, ele entra, ele fala que nós tínhamos três ações para cada cidadão brasileiro. Lembrando que a gente tem os nascituros, a gente tem as pessoas com a idade mais avançada, então, que não é aquele grosso que litígia, que entra no litígio. Então, quando ele conta toda a população brasileira, os 230, quase 240 milhões de habitantes, contando com crianças, com tudo, nós temos 3 processos para cada um. Então, realmente, nós temos um grau de litigiosidade muito alto, que isso precisa melhorar. E quem pode ajudar isso? Quem pode ajudar isso, claro, somos nós advogados, tentando os meios de soluções de conflitos alternativos, e muitas dessas vezes se apoiando nas justiças, quer seja na justiça especializada, como é o caso da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, ou na Justiça Comum. Então, a gente precisa realmente motivar, porque é um processo que demora, e aí eu vou falar para você, hoje eu estava discutindo um processo do STF, que ele começou o julgamento em 2007. Você tem uma ideia, o ministro relator que deu o primeiro voto, muito conhecido meu aqui, muito querido, ele já se aposentou, ele já faleceu, e o voto dele está lá, e o processo não foi julgado ainda como um todo. Então, quando acontece uma coisa dessa, não existe justiça. Não tem jeito de você chamar isso de justiça. Né? Então, assim, nós precisamos achar essa solução, e que a gente tenha essa discussão. Eu tenho uma coisa que eu gosto muito também do ministro Fux, voltando para ele. O ministro Fux é um ministro que faz muita audiência pública, que era uma coisa muito normal no Congresso Nacional, no Poder Executivo, mas que a gente não tinha muito na Justiça. E o ministro Fux fez muita audiência pública. Então, eu acho assim, mesmo antes dele ser presidente, nos processos que são dele, eu acho essa questão interessante, porque às vezes você acha soluções. E ele achou algumas soluções em relação aos litígios, inclusive entre Estados e União, através das audiências públicas. E nós precisamos melhorar essa história do contencioso, sabe? O caminho, né? Olha, eu falo sempre, gente, é o caminho, porque é a tragédia do bem comum, o judiciário brasileiro. Como a senhora falou, 3 processos por cidadão. Gente, é o maior judiciário do mundo em termos de serviço. E assim, todas as vezes que vem a comitiva da França de juiz para estudar o que se acontece no Brasil, vem a comitiva da Inglaterra para se estudar o que se acontece com o judiciário do Brasil. Teve inclusive, acho que foi da Inglaterra, há uns 10 anos atrás, que ele falou que os juízes brasileiros, na verdade, pegaram, olha, ministro, quantos processos os juízes brasileiros não era ministro, desculpa, Excelência, olha quantos processos cada juiz trabalha, olha como a Justiça do Brasil trabalha, porque trabalha muito, né? Então, isso é regime escravo. Eles estão produzindo, assim, a custas de não ter vida pessoal. Ele chegou a falar isso, inclusive, eles vieram fazer esse estudo porque o pior calcanhar de Aquiles no Brasil é a insegurança jurídica. Então, muitas empresas deixam de investir aqui por conta da insegurança jurídica, sobretudo regras trabalhistas. Vamos pegar esse caso que a senhora está citando aqui da Uber. Quer dizer, investiu milhares de dólares no Brasil para trazer uma inovação e, de repente, começou a ter essa insegurança jurídica. E agora, depois de passar por todas as 3 instâncias da Justiça do Trabalho, quem foi que trouxe segurança jurídica se realmente for mantido isso? O STF, através dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você sabe que ano passado eu fui num congresso, inclusive estava o ministro Alexandre de Moraes, e ele falava justamente sobre isso lá em Portugal, que é a questão Eles estavam falando sobre o protagonismo do poder judiciário, tudo aquilo, perguntaram isso para ele. Ele falou, olha, eu acredito que não seja, como a senhora bem falou no começo, tudo chega no STF até pela Constituição que a gente tem, nós somos obrigados a falar. Mas a TV Justiça, hoje os votos são abertos e todo mundo assiste ao vivo o que está acontecendo no STF. Isso popularizou muito os debates, né? Trouxe o STF para mais perto das pessoas. Você liga a sua TV, você está assistindo o que está acontecendo lá dentro. Quase que vira um reality show.
E eles estavam falando, né? Porque ele é um congresso internacional com gente do mundo inteiro, e eles falavam justamente de trazer esse tipo de segurança jurídica para que as empresas possam investir e trazer divisa para o Brasil, né? É o que eu acho só, Libe, que assim, se teve a repercussão geral, e quem tem poder para fazer repercussão geral é o STF, os outros tribunais têm que se submeter a ele. Você entendeu? Uma causa... Eu salvo engano, doutora, o juiz comete ilegalidade quando ele não cumpre um posicionamento vinculante do STF. E aí, CNJ, corregedorias, enfim, tudo que se tem que... E é isso que eu estou te falando. Se a gente tivesse essa conscientização do juiz de respeitar as repercussões gerais, né? Eu não acredito que elas sejam imutáveis, porque elas não são. Eu acabei de falar para você que a 725 começou de um jeito e ela já está tomando uma outra perspectiva. Mas não dá para você colocar 30% de uma justiça em uma coisa que já está sedimentada pela Corte Máxima do Brasil, sabe? E eu vou falar para você, até hoje nós temos briga. Você imagina a 725 que diz da terceirização? Até hoje nós temos processo dentro da Justiça do Trabalho discutindo terceirização, Lívia. Não tem sentido. E o custo disso para o Estado, né, gente? Porque... o custo disso para o Estado, sabe o que é? Você tem um custo para o Estado, você tem um custo para o cidadão, que você cria expectativa de direito que não existe, né? Ou então você cria, porque a gente tem o problema do processo. Então, quer dizer, uma das partes perde alguma coisa no processo que não tem a ver com mérito. Claro. E vai ser obrigada a fazer uma coisa que o STF já disse que não pode fazer. Você entendeu? Então, assim, cria uma comoção que eu acho que a gente tinha que ter um respeito. Essa história tinha que ser repensada, do respeito às decisões do STF, vinculantes, por óbvio, né? Que sejam de repercussão geral, que eu acho que já ficou bem claro, e as que são em ADIM, que aí a gente não tem discussão, pelo menos a DC, aquelas coisas todas que a gente conhece. Mas, assim, ter esse respeito, porque senão a gente fica sobrecarregando a justiça de processos e não entrega a justiça. Não, e aí, para quem realmente precisa da justiça, não se tem acesso porque a justiça está abarrotada de coisas que não deveriam estar ali, né? Não, é justamente isso. Uma das coisas que todos nós, cidadãos brasileiros, quer seja operador do direito ou não, temos que entender isso, porque isso traz um gasto financeiro para o Estado. Eu acho que é a justiça mais cara do mundo, né? Traz uma insegurança jurídica no sentido de que muitas empresas deixam de investir, estrangeiras deixam de investir aqui ou deixam de fazer negócios com brasileiros justamente pela insegurança jurídica que temos. E não estou dizendo do STF ou apontando o dedo, mas geral, né, doutora, em todas as justiças. E o pior que eu acho você tem uma sociedade altamente litigante. Pois é, não, assim, às vezes... Que parece criança birrenta, pequena, que não consegue resolver os próprios problemas, precisa... E olha, e a gente já... Olha, você lembra que todo mundo falava assim, brasileiro é preguiçoso, não busca seus direitos. Como assim? Nunca. Que nós temos 3 processos por habitante e bebê não pode entrar na justiça. Então, assim, você entendeu? Não existe, criaram as máximas contra brasileiros que não existem, né? E outra coisa que eu queria te dizer é o seguinte, essa questão do investimento que você falou, e eu conheço bem esse fórum que você foi, porque quem capitaneia esse fórum é um ex-professor meu, ministro do STF também. Sim. Né? Foi esse ano de novo, já é o 3º ano. E eu tive o prazer de fazer todas as minhas cadeiras de direito constitucional com ele. As minhas cadeiras de direito constitucional foram feitas com o ministro Gilmar Mendes. Uhum. E realmente esse congresso é de suma importância, né? Porque ele mostra... O que vai ser para frente, gente. Por exemplo, eu no meu escritório, às vezes eu sou muito contatada por embaixadas de países para saber as grandes distinções que existem entre a legislação do direito comparado. Sim. E qual é os 2 maiores gargalos que nós temos no Brasil? Primeiro, a Justiça do Trabalho, que as coisas que para eles lá são normais, para nós aqui vira um salseiro. É muito complicado, tem que passar por 3, 4 níveis de justiça, o investimento para chegar até o STF é caríssimo, então é muito difícil a explicação disso para eles. E o segundo, claro, é o ponto tributário, porque a nossa legislação realmente é um caos tributário, com 500 tributos. Então, aí
fica muito difícil para a pessoa vir investir no Brasil se ela não for muito arrojada. Então, às vezes, eu fico muito triste, porque realmente eu tenho que entregar, porque eu sou contratada para isso, mas eu tenho que entregar dizendo, olha, o risco Brasil, tanto na área trabalhista quanto na área tributária, é um risco Brasil alto, né? Claro, dependendo do setor, você vai ter mais facilidades na área tributária e mais dificuldades na área trabalhista e vice-versa, né? Setores, né? Viabiliza o processo de internacionalização, internacionalização da empresa para cá, né? Quer dizer, mas assim, totalmente. Não eu acho que você participou desse congresso, eu acho que tem uma fala num desses congressos que teve, que eu acho que era do dono de uma dessas grandes montadoras coreanas, que ele queria entender o que ele fazia de tão diferente aqui no Brasil, que ele fazia lá na Coreia. Nós estamos falando da Coreia, estou falando da China. Coreia. O que ele fazia de tão diferente que ele era tão penalizado aqui no Brasil? Coitado. Eu acho que essa pergunta até foi para o ministro Barroso, e o ministro Barroso foi claro, dizendo, olha, a gente tem segurança jurídica, realmente nós temos muitas instâncias, o STF tem buscado chegar à segurança jurídica através das repercussões gerais, e nós já temos aí muitas repercussões gerais, mais de 1.000 hoje, né? Então, são perguntas áridas e difíceis de você fazer. Claro que cada país tem, mas aí você vai falar assim, mas, nossa, nós temos um regramento, pelo menos na área trabalhista, que é a da OIT, tem uma noção ali do que é da OIT. Aí você fala um país desse, por exemplo, a Coreia é signatária da OIT nas mesmas coisas que a gente. Então, quer dizer, não tinha jeito de ser tanta confusão para ele, coisas que ele decidia tão fácil lá, e aqui ele estava respondendo não sei quantos 1.000 processos, né? Então, é difícil isso, e eu acho que nós demos uma melhorada boa de 17 para cá. Acho que ainda vai melhorar bastante. Mas a intervenção do STF... Ai, meu Deus, que delícia conversar com você. Acho que eu ficaria até, olha, o dia inteiro aqui. Olívia, deixa eu te falar, tinha umas 15 repercussões gerais, mas a decisão de ontem foi tão emblemática que eu nem entrei nela, só entrei em... Não, volta, por favor, volta. Meu Deus, olha... Muito obrigada, doutora Líria. Não tem, assim, foi uma aula, foi maravilhoso. Vou assistir de novo para ouvir tudo de novo que você falou. Quero te agradecer em meu nome, em nome da Angélica, da Metrópole FM Cuiabá, e tá de portas abertas aqui para você voltar sempre. Olha, eu é que quero agradecer inicialmente o convite seu e da Angélica, né, que vocês tenham feito um trabalho brilhante aí de esclarecer o direito. Você viu que até na minha chamada eu falo isso, né, uma forma de você discutir o direito de uma forma mais tranquila, mais fácil para o cidadão. Vocês têm feito um trabalho belíssimo aí em Cuiabá. Muito parabéns para vocês duas e parabéns para a Rádio Metrópole, que abriu esse espaço para a gente ter esse tipo de discussão. Eles são maravilhosos. Né, a gente está levando educação para a população. Então, assim, porque, esse assunto é assunto de advogado? Não, você viu que a gente não está falando de assunto de advogado. Estamos falando de assunto que mexe com a vida da população inteira. Então, olha, parabéns para vocês. Vocês são de parabéns, vocês duas. A Rádio Metrópole também. E eu, sempre que vocês precisarem, estarei aqui. Vocês têm todos os meus contatos para discutir. Adoro um bom papo e adoro uma boa prosa. Afinal de contas, eu venho do Centro-Oeste como vocês, adoro uma boa prosa, né? E estou sempre à disposição de vocês para a gente discutir aí temas importantes aí para o nosso Brasil e aclarar isso para a população através de uma rádio que é fantástica. É uma iniciativa fantástica. Vocês são de parabéns. E muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Boa noite. Até quarta-feira que vem nós estaremos aqui, eu e a Angélica Ango. Você vai ficar agora com o segmento da programação da Metrópole FM Cuiabá. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Rádio Saudade, Metrópole FM. Música, esporte e informação. Esta é a Metrópole FM de Cuiabá. ZYD 645, canal 290, 105,9 MHz, em frequência modulada. Você também pode ouvir a Metrópole FM pela internet com exclusivo som HD pelo site metrópolefm.com.br, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo da Metrópole FM. Metrópole FM, a melhor rádio vintage de Mato Grosso.